Seja bem-vindo a mais um episódio do Conexão Autista Podcast. Eu sou Liz Ribeiro, mãe atípica e terapeuta de mães atípicas. Aqui é o lugar de informação, acolhimento e conexão de verdade. Para você que está chegando aqui e ainda não é inscrito no canal, eu convido a já se inscrever e ativar os sininhos de notificações para você não perder nenhum dos episódios da nossa temporada. E hoje a nossa convidada é muito especial. Ela que veio do Belém do Pará, é pedagoga, especialista em educação inclusiva e neuropsicopedagoga, já foi coordenadora acadêmica da FGV, diretora do Senai do Pará e hoje se dedica a palestrar sobre inclusão e autismo, espalhando conhecimento por onde ela passa. Ainda uma mãe atípica. Seja muito bem-vinda, Wene Luna. Obrigada. É muito gratificante a gente estar aqui, né? Eu que vim de longe, trouxe na bagagem muito açaí para esse pessoal de Curitiba. E a gente está muito feliz porque é um sonho realizado, né? Reunir pessoas para falar desse tema tão importante para nós, né? Tão importante para as famílias, é muito gratificante. E é um sonho realizado. Estar participando com você, também que tem essa mesma visão que a gente. Né? Sim, com certeza. Gostaria que você se apresentasse um pouco. Eu fiz uma apresentação aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal entender seu relacionamento com a maternidade atípica, seu relacionamento com o autismo. Eu sou pedagoga de formação e por ter um filho autista, ele é um temporão, né? Depois de 42 anos, eu imaginava que eu não podia mais engravidar, e aí veio o Davi. Davi hoje tem 14 anos, é um menino que tem um foco nos números, na matemática, adora jogar xadrez, né? Mas antes a gente tem a Doane, que está fazendo mestrado em ensino, e são pessoas assim que colaboram muito na vida do Davi. A nossa família diretamente vivencia essa história dele, que foi uma história de superação. Né? Hoje ele é um menino que está muito focado mesmo, ele sabe o que ele quer, mas a gente antes teve que caminhar muito ainda, né? Como qualquer mãe, né? O descobrir que você tem uma pessoa diferente em casa, aí você tem que respirar fundo e seguir, né? Mas a gente sempre acreditou que ele iria avançar, porque a nossa família é muito... uma mão não larga a outra nessa caminhada, é difícil. Mas a gente conseguiu muita coisa. E aí essa formação de pedagogia fez com que eu desse uma olhada diferenciada para ele, né? Aí eu parei de trabalhar, não posso falar muito, senão vocês não vão ler o capítulo maravilhoso do nosso livro, né? E aí a gente para de trabalhar para cuidar do Davi. O livro Conexão Autista, que eu acabei não falando, Wene, mas já puxando o gancho, nós lançamos dia 25 de abril o livro do Conexão Autista, né? Isso. E a Wene faz parte desse livro, então quando ela traz o projeto que nós temos junto, não só a Wene, mas nós temos mais coautores juntos, né? Nesse livro, esse livro que está incrível. E eu quero convidar você que ainda não adquiriu esse livro, nós vamos colocar o QR Code na tela para que você possa aí estar adquirindo ele e ouvir essas histórias que são inspiradoras, como a da Wene, e a gente vai contar um pouquinho mais aqui, né, Wene? Isso. Não vamos só dar spoilers do livro, mas a trajetória da Wene é bem grande, então tem muita coisa para a gente conversar aqui e você trazer a sua experiência. Eu queria que você falasse um pouco sobre como era a vida da Wene antes do autismo e pós o autismo, porque existe diferença? Existe muita, né? Existe certeza. Muita diferença. Na verdade, assim, como educadora, a gente tinha uma noção do que era o autismo, né? Mas a gente estuda, a gente presencia algumas coisas, porque estamos dentro de sala de aula, coordenando cursos,
coordenando adolescentes, mas eu nunca me vi, como é que a gente pode dizer assim, preparada para ter uma pessoa da família, né, estar junto com ela. E aí o que que acontece? Depois eu trabalhava em escola, né, em grandes escolas de Belém, e aí quando eu me vi com um diagnóstico, eu tive que optar, né? Você faz a opção. E eu optei por parar de trabalhar e mergulhar nos livros, mergulhar nas pesquisas, para entender por que que eu estava ali, né? E também fazer a minha opção. Uhum. Eu quero trabalhar, eu quero ficar, o que é que eu quero? E naquele momento eu reuni com a minha família e eu decidi parar, né, de trabalhar. E aí eu mergulhei no autismo, estudando. Hoje, eu era na época pedagoga, hoje eu sou neuropsicopedagoga, né, e palestrante na área, porque acredito que esse movimento é que a gente tem que fazer. A gente tem que estudar o que a gente não sabe, ir atrás de coisas novas, ir atrás de terapias, de como eu poderia ajudar o meu filho naquele momento tão delicado. A pedagogia a pedagogia já existia na sua vida. Exato. Porém, a neuropsicopedagoga veio Não, depois veio do depois. autismo. Porque na pandemia a gente teve tempo de estudar, né? Sim. E eu estudei muito, e estudo até hoje, porque a gente não para, a mãe não para de estudar, né? Sim. E a gente estudou muito para entender e ajudar, né? Porque sabíamos que era um desafio, eu sabia desde sempre que era um desafio. Mas eu sou muito positiva, e eu dizia assim, a gente vai conseguir. Um atraso de fala, que é o que acontece no início, né? O atraso de fala, o andar na ponta dos pés, né? O olhar meio perdido, né? Uhum. Aquela coisa do que ele não demonstrava aquele carinho, aquele amor, ainda não demonstrava, não sabia. Então a gente começou a entender as nuances do autismo e hoje eu me vejo muito feliz com o desenvolvimento dele. Sim. É claro que nesse momento aí a gente tem que abdicar de muita coisa. Hoje ainda é caro o tratamento, né? Quando a gente fala em terapia, Sim. a gente tem o governo que oferece, mas eu me sinto assim, eu não vou tirar uma vaga de uma pessoa que é muito carente, que eu tenho um pouco mais de condições financeiras para ter o tratamento do Davi, né? Então, é caro, mas a gente não desistiu. E aí eu me especializei para ser a terapeuta dele, né? Sim. Claro que com uma psicóloga maravilhosa, que é a doutora Marilu Cruz, de Belém, para mim uma das melhores. E ela é doutora em ABA, análise do comportamento, que é o que hoje se tem comprovado, né, da ciência, que é o que dá certo, né? Porém, além disso, o amor, a resiliência, a paciência, ela é fundamental para que a gente possa seguir em frente. Com certeza. E não desistir, porque tem muita pedra no caminho, mas a gente tem que seguir em frente. E em passos lentos, né, acreditando que a gente vai melhorar a qualidade de vida dessa criança. Buscando ser 1% cada dia, né? Exatamente. Porque eu vejo que muita gente, mas eu não vou dar conta de... Primeiro, a gente não precisa dar conta de tudo, né? Nós temos que tentar ser 1% cada dia, 1%, porque a gente chega num resultado, né? E você trouxe, assim, uma questão muito legal, que é com relação ao tratamento pelo SUS. Nós estamos falando de estados diferentes. Eu estou no Paraná, em Curitiba, e você está no Belém do Pará. E eu gostaria que você falasse um pouquinho como que é lá, porque a realidade daqui não é legal. Eu vou ser bem sincera, eu gostaria que você trouxesse a realidade do Pará. Porque, assim, no Paraná, em Curitiba, especificamente, nós temos muita fila de espera. É muita fila de espera para uma avaliação com o neuro. Tratamento ainda nem se fala. E quando eles fazem o tratamento,
São tratamentos só pedagógicos que ajudam? Claro que ajudam, não vamos falar que não ajudam, mas tem um determinado tempo. Porque a gente entende que o autismo, ele é para a vida toda. É uma condição, não é uma doença. Então, assim, ele tem fases, etapas. Tem fases que a criança vai, né, ter uma evolução, e aí ela vai mudar de fase, vem os desafios de novo, ou seja, ela vai precisar de acompanhamento novamente, e vamos dizer assim que a parte pública não tem esse olhar. No meu ponto de vista, o que eu vejo acontecer real aqui em Curitiba. Eu queria que você falasse um pouquinho como que acontece lá para vocês. Assim, a gente sabe que o Brasil ainda está em passos lentos. Mas eu vejo no meu estado, estado do Pará, eu acho que ele deu uma alavancada muito boa. Eu não posso deixar de falar aqui de Nay Barbalho, que é uma pessoa que ela luta, é uma amiga nossa, e ela tem um grupo de mães, né? Esse grupo, ele fica à frente, né? Hoje nós temos em Belém o CIR, que é o Centro dos Autistas, temos também o CETE, então o nome aí vem de uma pessoa que luta. Ela tem filho autista e também passa pelo governo, né? Então, você vê que está melhor em Belém, eu acho, de outros estados. Você vê que está melhor. Precisa melhorar mais? Precisa. Mas eu digo o seguinte, é porque hoje nós temos diagnóstico. Nós temos como fazer esse diagnóstico. Então, o número de autistas está aumentando. Né? Então, você acaba não tendo centros especializados. Sim. Né? O ideal é que tivesse para todo mundo, Sim, mas com certeza. É difícil. Em todo o Brasil está assim. Mas eu acho que Belém está dando um passo bem melhor. Viu? Eu acho isso. Sim. Né? Porém, nós temos muitas clínicas também. Né? É claro que a gente briga por um plano de saúde aí que possa acolher a gente briga o tempo inteiro, mas a gente já tem essa rede de apoio, tem muita gente lutando para que a gente possa melhorar. Eu acredito que vai melhorar mais ainda, porque eu tenho que acreditar no melhor, eu não posso... Sim, com certeza. Ficar só reclamando. Só reclamando, exatamente. entendeu? E isso que é muito importante você trazer, porque eu vejo muito, né? Como eu tenho esse olhar voltado para a mãe atípica, eu vejo muitas mães que estão no caminho da vitimização, Sim. Mas eu digo assim, elas não estão porque elas querem. Sim. Muitas vezes elas estão sem perceber que elas estão na vitimização. E aí começa a reclamar de tudo que acontece, que a gente né? Precisa então, botar a mão na massa, né? Exatamente. A gente precisa trazer a realidade, com certeza precisa trazer a realidade, mas nós temos que pensar no melhor. Isso. Né? Isso. Faça o seu melhor. E como você trouxe, o fazer o melhor é buscar informação e eu me tornar terapeuta do meu filho. Isso. Isso é muito importante. Isso. Com certeza. Isso assim, é de extrema importância a gente trazer isso, porque o melhor terapeuta, eu já aprendi muito isso, o melhor terapeuta do seu filho é você. Exatamente. Você mãe, porque você tá mais tempo com ele. No final de semana, ele vai precisar do auxílio. E quem é que está lá com ele? Mãe. A mãe, gente que tá então lá. Precisa. Você falou muito, e na sua fala ali, eu vi isso muito legal com relação à família, né? Que vocês se ajudam, desde o momento de você decidir ficar com o seu filho, né? Dar mais atenção a ele e buscar informação e cuidar dele, você buscou a sua família. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância, porque hoje a gente sabe que não é a realidade de muitos. Muitos reclamam, muitos falam, não reclamam, né? Vamos trazer assim, muitos não têm essa rede de apoio família. Isso. Eu digo assim que eu sou uma pessoa de sorte, né? Porque como eu sou muito positiva, eu luto mesmo, eu vou e eu falo, eu não tenho papas na língua, né? Eu falo mesmo, eu reclamo e faço, né? Então eu fui à procura, né? Não dá para ficar esperando cair do céu porque não cai. Então o que acontece? Eu digo assim, hoje é mais fácil do que há 12 anos atrás, quando eu tive diagnóstico.
Então eu fiquei meio perdida, mas eu disse, não, vou atrás da internet. Fui para a internet, fui atrás de pessoas que pudessem me ajudar. E aí eu encontrei mães que tinham a mesma, estavam vivendo a mesma coisa, né? E aí eu fui caminhar com elas, aí comecei a participar de palestras, de grupos e tal. Hoje eu tenho um grupo das amigas que tem filhos autistas, e a gente se encontra, a gente toma café, a gente toma uma coisa, né, para que a gente possa conversar sobre outras coisas. Quando a gente está junto, a gente não fala dos nossos filhos. A gente fala de outras coisas para a gente desestressar, porque a gente sabe que é estressante. Mas o que eu quero dizer? Que a gente precisa correr atrás, não deixar as coisas caírem do céu, porque não vai cair. Então eu digo assim, mãe é uma leoa, né? A gente mata, a gente, como é que se diz? A gente consegue fazer, né, a tal da resiliência. A gente consegue trazer os problemas e mudar. Sim. E é isso que a gente tem que fazer. Então, procurar e correr atrás, estudar, indagar, né? E a família é fundamental, essa união, para que a gente possa acreditar que a união faz a força. Eu só acredito nisso. Eu tenho um marido maravilhoso que me ajuda, a minha filha me ajuda, né? E aí o Davi tá vendo aquilo ali, aquela harmonia dentro do teu lar, aquilo faz a diferença. E é uma coisa também muito importante, Liz, que a gente precisa dizer o seguinte, botar essa molecada para cima. Dizer, e aí, cara, poxa, legal, tu fizestes isso. Às vezes é um passo que ele deu a mais. Vamos botar, vamos motivar essa garotada, esses nossos autistas, porque eles são... Focar nas pequenas conquistas, exato, né? Sabe? Fez uma coisa diferente. Cara, muito bem, valeu. Eu sou muito assim. Então, de repente, isso aí cada vez mais motiva. E aí, quando ele chega da escola, ele diz assim, e aí, ó, não disse pra você, tirei X, porque ele é muito bom em matemática, ele tira 10 em matemática, 10 em física. Ele já sabe o que é que ele quer fazer sistema de informação. Então, eu só quero acreditar que ele vai em frente. E a gente vai estar lá atrás, né? Sempre levando ele para frente. Isso não só para eles, para as famílias em geral. Tem que motivar essa garotada. Tem que tentar tirar eles do computador. Que as coisas estão acontecendo e a gente não vê, né? Então a gente junto, a gente fazendo a nossa parcela, né? Ajudando, a gente com certeza vai ver eles com uma qualidade de vida bem melhor. Sim, é muito importante trazer essa questão que você falou, né, a mãe buscar. Isso. Muitas vezes a mãe acha que as pessoas vão vir até nós e não vai acontecer. Se você está esperando que alguém vai lá te ajudar em algo, não vai acontecer. Então, o buscar rede de apoio que é importante. E se a família não está te direcionando, a gente tem que prestar muita atenção também, porque existe sim uma dificuldade na aceitação da família e às vezes ela não tá te dando um apoio porque ela não tá entendendo a movimentação, ela tem medo. E aí, muitas vezes eu falo para as mães, né? Muitas vezes aquela pessoa ela precisa ser ajudada também a ter um entendimento. Até assim, na minha experiência pessoal, eu tenho a minha família que eu conversei, fui totalmente acessível e deixei. Hoje eu vejo a minha mãe sempre assistindo, assisti o Dr. Fulano de Tal, me manda live, buscando entender. Mas todas as mães vão ser assim? Não. Então, assim, e tá tudo bem, a gente precisa enfatizar isso, que tá tudo bem, cada um tem o seu jeito de lidar com as coisas. E a influência, o quanto é importante, né? Essa energia que a Wani tem de positividade, as pessoas, você tá atraindo as pessoas para você, e isso é importante, né? Agora, se eu tô ali
carrancuda, ai, nada dá certo, ai, eu não consigo entender. A pessoa não consegue entender o filho, ela não consegue passar para os outros. Como que os outros vão poder acolher ela se ela não está se acolhendo? Então é muito importante a gente trazer isso, né? Eu achei bem interessante porque eu vejo que você é ativo nessa parte, você traz muito a família. Eu falei, a Wani precisa passar isso e falar como lidar com isso, né, com essa situação. E isso faz bem para minha filha, Sim. né? Para ele e até para o marido. Né? E às vezes eu vejo ele dizer assim, é só você mesmo para cuidar. Porque eu tô ali junto e eu brinco com ele, nós somos mãe e filho, mas eu sou amiga dele. Né? E aí eu digo, ei, cara, e aí, tu já tá aí, né? Ele diz, eu tô aqui no meu quarto, que é o cantinho dele, aí eu tiro ele de lá, quando eu vejo que tá muito lá dentro, eu tiro, eu digo, vamos fazer alguma coisa, vamos descer, comer um sanduíche, vamos fazer alguma coisa. Então a gente precisa disso também, né? Sim. Ele é diferente? Ele é diferente, e aí? Eu também sou diferente, eu tenho gosto diferente, né? Então eu acho que a gente precisa acreditar, né, nessa molecada aí. Agora, uma preocupação que não vai nunca cessar de uma mãe é assim, e como é que como é que ele vai estar daqui a alguns anos, né? Porque a gente não vira pedra. Sim. Então a gente tem que estar junto, treinando e fazendo com que ele perceba que também a gente vai. E que ele tem que andar com as próprias pernas. Ou já preparar o irmão, uma pessoa da casa, porque eles é que vão ajudá-lo nessa nova caminhada. Nós estamos falando aqui dos nossos filhos, que são filhos funcionais, né? Isso. Eles têm autonomia, mas nós também sabemos que tem a realidade daquele que é totalmente dependente, né? E é o que você falou. Se eu tenho que preparar para o dia que eu não estiver aqui. Exato. Então, nós aqui estamos preparando os nossos filhos para que eles consigam lidar com a situação. Mas no filho que é totalmente dependente de alguém, nós temos que preparar uma pessoa para estar junto. Uma, duas, quanto mais, melhor. Né? Para que o dia que nós não estivermos mais aqui, aquela pessoa tenha, sim, um apoio, alguém que vai ajudar e vai entender. Isso é muito importante. E a gente está nessa era, né? Os autistas, o que a gente vê no Brasil é que tem tratamento para os autistas até uma certa idade. 11, 12 anos. E depois, gente? Meu filho agora é adolescente, né? E daqui a pouco é um adulto. E como é que vai ser? Então a gente precisa também fazer esse movimento para estudarmos isso aí. Como é que a gente vai fazer? Mercado de trabalho. Vai casar, não vai casar? Vai fazer uma faculdade? Vai fazer um curso técnico? Então isso agora é uma preocupação de nós mães que temos filhos adolescentes que já estão crescendo, saíram da fase de criança, né? Fase infantil. Então isso é um novo movimento que a gente está aí para que a gente possa ajudá-los. Sim, com certeza. Isso é bastante importante, porque hoje a gente vê muito falando com relação à criança, Isso. Mas os diagnósticos vêm crescendo também muito nos adultos. Pais que se descobrem através do diagnóstico do filho. E aí? E como que é para esses pais? Aquelas pessoas que não tiveram diagnóstico e, assim, receberam... estão perdidas, não tem direcionamento, muitas vezes não consegue trabalho, não sabe, nossa, não por sabe que por quê. Exatamente. E, na verdade, o mercado de trabalho não está pronto para isso. Então, a importância de nós trazermos a realidade da criança, sim, se importar com a criança, mas também com o adolescente e com o adulto. Porque é isso, mas tem adulto, autista adulto? Sim, porque as crianças não vão... Hoje eu tive o prazer de conhecer Rosana, arquiteta maravilhosa, né? Sim, e quanto é importante, né, a gente conhecer uma pessoa. Essa troca, eu tô aqui muito feliz porque há uma troca, né? Porque quando a gente vem para o encontro desse de pessoas que têm filhos autistas, de terapeutas, né? De pessoas indiretamente que vivem isso, a gente troca. E é isso que é importante. Eu escutar a Rosana, eu fiquei babando por ela. Já quero ela como amiga, já quero levar ela para Belém, para que a gente possa realmente fazer alguma coisa e mostrar que há
uma vida após um diagnóstico, né? Sim. E que eles, adolescentes, eles vão crescer e a gente vai estar ali do lado. É muito né? importante isso. Eu super entendo quando a gente encontra uma pessoa autista, né? Adulto, a gente quer saber tudo. E aí a gente vai com Exatamente. calma para entender um pouquinho, mas é muito importante, porque a gente quer entender o que a gente pode fazer hoje para que Fazer hoje melhore para os nossos filhos, né? Então, se eu entender um pouquinho, eu vou poder direcionar melhor o meu filho. Isso. E uma das coisas que eu aprendi, inclusive com uma pessoa autista, que ela falou assim, gente, não super protejam os seus filhos. Porque super proteger os seus filhos não garante que ele não vai passar por situações lá na frente. Pelo contrário, vai fazer com que ele não saiba lidar. Então, o quanto é importante isso, a gente saber que nós precisamos, que volto lá atrás onde você falou, nós precisamos prepará-los. Prepará-los. Porque o preconceito vai ter sempre, né? Sim. Vai ter sempre. Mas a gente tem que prepará-los até para isso, né? E aí, como fazer isso? Então, é estudo, é pesquisa, é congresso, é troca para a gente ir entendendo um pouco e montando a sua realidade, o seu quebra-cabeça. Sim, com certeza. Wani, que papo gostoso, esse papo de mãe, de falar sobre as nossas experiências é tão importante, né? Mas assim, eu quero convidar você para que você deixe uma mensagem final aí para o pessoal com relação a tudo isso, essa experiência que você já viveu até aqui. O que você tem para falar para as pessoas aí que estão ainda muitas vezes vivendo o seu luto, né? O que você deixaria de mensagem? É acreditar que essas pessoas são capazes, que elas têm as suas potencialidades e que a gente, como pessoa dita normal, possa enxergar naquela semente as coisas boas, esquecer o que não deu certo e trabalhar, acreditando sempre que a gente vai melhorar a vida dessas pessoas. Né? Eu acredito muito neles, eu acho que eles são seres de luz, que vieram para nós. E nós, como família, temos que abraçar, mas entender que o autismo vai ser a vida inteira, é um olhar diferente, mas que o amor e a resiliência e a paciência fazem toda a diferença na vida dessas pessoas. Com certeza. Quero agradecer, Wani, você ter aqui conosco, ter compartilhado da sua rotina, da sua trajetória com muito amor, com muita alegria, muito carinho. Então, muito obrigado. E você que esteve nos acompanhando até esse momento aqui, quero também agradecer e convidar para que esteja adquirindo o nosso livro Conexão Autista, que ele tem muita história, muita experiência, com certeza vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas que hoje sofrem com a vida atípica. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e compartilhar com mais pessoas que precisam receber esse conteúdo. Muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigada.